da Previdência. E ontem na reunião com o presidente, só para dar um feedback para vocês, foi uma reunião boa, eles nos receberam muito bem, tanto que o Jorge falou que ele marcou uma nova reunião. Um dos objetivos da reunião ontem era tentar a participação numa das mesas de negociação, né? A setorial, que ele que tem poder, só que ontem ele nos falou que essa mesa as mesas são de acordo de greve, e por causa disso a gente não conseguiria, a menos que a gente tivesse um caminho via alguma entidade sindical, que tem federações, confederações, centrais. Assim que terminou a reunião, a gente tentou entrar em contato, o Jorge achou na internet algumas centrais e tudo que a gente pudesse conversar, porque foi assim que o CISP chegou na mesa de negociação, né, através da CONTCEF, que é uma confederação, e a gente conseguiu o contato de uma central que se chama Pública. Ela é uma central específica de associações e sindicatos voltadas para os servidores públicos, e a gente mandou mensagem, e a Louise, que é a representante, estava lá no Congresso, na correria, mas ela ontem mesmo recebeu a gente num café. A gente foi os 3 cavaleiros do Apocalipse aqui, né, como o Jorge falou, tá? Eu, o Jorge Ivan e o Gilson tivemos uma conversa muito boa com ela ontem, e convidamos para ela explicar um pouquinho mais de como a Pública pode nos auxiliar a chegar nessas mesas e poder participar desse processo. E aí ela convidou o Wanderson, que Wanderson, né? Que é do sindicato do Fisco Estadual do DF? Do Fisco Distrital, tá. Do Fisco Distrital, que faz parte, né, da Pública. E aí ele vem aqui, a gente pediu que ele vai falar um pouquinho para explicar como ele pode auxiliar, como a Pública pode auxiliar a ANASEG a participar dessas mesas de negociações. Anderson, por favor. Bom dia, pessoal. Já peço desculpa que eu estou fã. Ar-condicionado e chuva trouxe esse meu problema aqui. Como presidente de um sindicato, já de pronto, também já fui presidente de associação. Dou parabéns a vocês pela iniciativa, porque eu acho que quando se juntam colegas de carreira preocupados em melhorar não só a questão da carreira, vai refletir no serviço público, vai refletir na sociedade, fortalecimento de toda a carreira, lá no fim reflete na sociedade, como o colega falou. Mas é um trabalho árduo, mas é um trabalho benéfico. A Pública é uma central que foi criada em 2015, e a gente está agora fazendo um fortalecimento na divulgação, na comunicação. Porque a origem da Pública, né? Nós temos as centrais, a CUT, por exemplo, tem os 5, né? Tem os professores. Existem as centrais onde tem servidores públicos. Mas foi se percebendo, dentro do Congresso Nacional, pelas federações, né? O meu sindicato da FENAFISCO. Então, no trabalho parlamentar que a gente faz, cada um buscando a sua causa como servidor, a gente percebia que nós tínhamos uma articulação forte, juntando os sindicatos, juntando as associações, as federações, e certos temas são comuns a todos os servidores públicos. Então, a Pública ela é formada por entidades, sindicatos e associações municipais, distrital, estadual e federal. Porque todos nós percebemos que há um avanço na retirada de direitos do servidor público. E isso é notório, e já não há nenhum pudor. O próprio mercado, os próprios
aqueles que querem se apropriar do Estado, né, com o discurso de Estado mínimo, e eles querem afetar nossas atividades também, né? Antigamente, quando a gente estudava lá no concurso, terceirização era para atividade meio. Hoje a terceirização pode para atividade fins. Tudo isso, de alguma forma, vai refletindo no Estado e vai refletindo nas carreiras envolvidas, porque vão perder poder, vão perder pessoas, é uma política que está sendo implementada independente se o governo é de esquerda ou de direita, né, se é do centro, é uma política. E a preocupação é aquilo que nos afeta, né? Tivemos reforma da Previdência, conseguimos barrar por hora a reforma administrativa, onde se querem flexibilizar as condições, né, de admissão via concurso público, criar um servidor temporário de 15 anos. Eu fui militar por 15 anos da aeronáutica. E lá tinha um projeto de boa parte dentro da aeronáutica mesmo, ser de funcionários temporários. Só que na aeronáutica ela tem que ficar no mínimo 10 anos, né? Não pode ter 10 anos senão perde estabilidade. Aqui tinha um projeto de reforma de um servidor temporário por 15 anos. 2 servidores temporários viram um efetivo, né, de 30 a 35 anos. Quase isso. Então a gente vai percebendo, se a gente não se articular, unirmos as nossas forças que estavam dispersas no Congresso, a batalha fica mais difícil, porque eles estão jogando mais pesado e a nossa força precisa ser unificada. Esse grupo que criou, teve a iniciativa de criar a central, no primeiro momento, e isso é normal, começa a se articular entre eles e convidar as entidades que eles fazem parte e aqueles que eles têm contato. O nosso atual presidente, José Gozzi, o nome, né? O sobrenome dele o nome dele é um pouco diferente, o sobrenome. Ele é o atual presidente da Federação dos Servidores Públicos de São Paulo, né? Então lá estão dezenas. Ele é uma pessoa muito bem articulada. Nós temos a federação, no meu caso a Federação Francelino, presidente do sindicato lá do Pernambuco. Então temos as associações de polícia civil, polícia federal. Foi se criando o corpo, temos a Anfip, temos várias entidades, né, tanto de amplitude nacional, quanto essa capilaridade que é boa porque tem os municípios. Então nós temos o quê? A gente agora tem que fortalecer, divulgar melhor o serviço, porque a pública, como tudo que foi criado, no primeiro momento o foco é fortalecer a criação, e a central ela tem os pré-requisitos, que é muito mais difícil do que um sindicato, depois de uma federação, tem todos aqueles pré-requisitos. E isso agora nós estamos numa fase já mais madura, de reconhecimento do governo. Então nós temos acesso às audiências públicas nos congressos, nós temos acesso ao Ministério do Trabalho, à Casa Civil, já tivemos reunião com o próprio presidente. E o que a pública ela sempre vai falar para todos os filiados? A gente vai se unir em prol do serviço público, porque nós temos muito mais semelhanças, independente das entidades, se é municipal ou não, se é distrital, estadual ou federal, mas sabemos que há peculiaridades de cada carreira e de cada ente. O sentido existem coisas e muitas coisas que afetam a todos, e a gente tem que unir nossas forças. Pelo que eu percebi, né, no caso de vocês, se vocês entrarem para a pública, é bom para a pública pelo fortalecimento, né, diretamente nessa defesa do serviço público e do servidor público, e vocês têm a oportunidade, porque vocês estarão diante de dezenas, centenas de colegas, onde você pode ter uma ideia um pouco diferente de certas coisas que a gente fica preso à nossa carreira, ao nosso estatuto, essas coisas todas. Então, a troca de experiência entre entidades, ela é muito importante. A nossa assessoria jurídica, né, ela tem uma experiência muito grande em aquilo que vocês precisarem, porque se for uma causa muito específica, o que a central pode fazer? Ela te dá assessoramento,
ela pode abrir portas que talvez vocês não tenham em relação ao deputado, em relação ao deputado em algum senador, alguma autoridade pública do governo, né? A gente sabe da capilaridade da carreira de vocês. Nós temos uma capilaridade, por ser uma central, muito maior, porque são diversas carreiras e carreiras fortes que estão ali dentro, né? Sempre respeitando a peculiaridade de cada um, tá? Então, esse primeiro momento é dizer que existe sim uma central que cuida especificamente das dores do servidor público. Vanessa, desculpa só te interromper, mas eu gostaria que, se você pudesse, você explicasse mais ou menos como funciona por você, Luiz, o guarda-chuva de uma central. Porque como eu falei, gente, todos nós somos incipientes aqui em termos de associação, a maioria, né? Em termos de associação. Ontem na conversa, a Luiz estava explicando para a gente que tem um sindicato, o sindicato está ligado à federação, né? A federação está ligada à confederação e a confederação está ligada à central. Todos embaixo. Explica um pouquinho para a gente. A estrutura sindical, meu nome é Lois, eu sou assessoria da Pública, assessoria parlamentar institucional da Pública. E a ideia de uma central sindical é justamente ter uma entidade de grau superior que possa coordenar o trabalho de todas as outras entidades que compõem a estrutura sindical. Então, na estrutura sindical nós temos os sindicatos se juntam e formam a federação, as federações formam as confederações e, acima de tudo isso, tem a central sindical, que organiza o trabalho de todas essas entidades. No caso das associações, até há pouco tempo atrás, não era permitido que as associações se filiassem, as centrais sindicais não permitiam que as associações se filiassem, porque as associações não contam no Ministério do Trabalho. Então, assim, era mais uma entidade filiada que não ia servir para contagem no Ministério do Trabalho, não tinha imposto sindical. Então, mas a Pública, que nasceu há 9 anos, já nasceu com essa permissão para que as associações participassem da Pública, porque a gente sabe que tem carreiras em que as associações são muito mais fortes que os sindicatos, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem a Anfip, que é uma associação muito importante e está afiliada à Pública. Como que a gente deixaria a Anfip fora de uma organização dessa, fora de um trabalho dos servidores públicos, né? Então, no caso de vocês, que seriam assim, a primeira entidade ligada ao INSS, que iam se filiar à Pública, para a gente é muito importante. Nós estamos recebendo assim com muito carinho. E o Rodolfo já me falou que vocês tinham um problema com relação a mesas de negociação, né? Principalmente nas mesas de negociação específica. O que eu expliquei para ele com muita sinceridade é que as centrais sindicais, via de regra, não tem espaço na mesa de negociação formal, porque quem tem espaço são as entidades de base, né? São os sindicatos. Mas que politicamente a gente poderia tentar conseguir que vocês participassem desse processo. Nós participamos, por exemplo, da mesa de negociação nacional, né? Então nós podemos sim atuar politicamente para que vocês participem de alguma forma das negociações da mesa específica da carreira de vocês. Coisa importante que vocês precisam saber na reunião ontem com a Lois é que, pelo que ela me falou, tem contatos no MGI, não é isso? Então, e não tem para onde a gente correr. É uma coisa que a gente aprendeu desde cedo na SEG, a gente sabe, o Alessandro vem batendo nessa tecla já há algum tempo, já vem nos orientando em relação a isso. A nossa vida funcional, do nosso cargo de analista vai ser decidida lá, tá? Então, se a gente
fica debaixo de um guarda-chuva, de alguém que possa e tem poder para falar por nós lá, talvez seja bastante interessante. Gilson, por favor. Só uma complementação. Lembra quando eu falei das peculiaridades? É isso. Quando você está numa mesa, né, de negociação, de greve, de movimento sindical, o sindicato é o representante da categoria. Para a central, ela vai te dar o suporte, ela vai estar apoiando, ela vai abrir portas, né, como a gente falou, mas ela não tem como abraçar uma coisa tão específica, de uma carreira. Outra coisa, quando a gente fala de uma PEC, fala uma coisa que é comum ao funcionário público. Sempre lembrando que a central ela é a maior entidade dentro das hierarquias. Por isso que nós temos 5, 6 só no Brasil, né? Mas temos a CUT, temos a Força Sindical, temos as siglas que são complicadas, né? CTB, Nova Central, CSB, UGT. Isso aí. Então, nós não temos essa quantidade, as centrais são limitadas. A capilaridade, ela é importante. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma PEC 66 agora, que está em tramitação, não afeta diretamente os servidores federais, mas afeta os municípios e o Distrito Federal e os estados. E seria uma reforma previdenciária dentro de uma renegociação de dívidas, principalmente dos municípios. Foi colocado no Senado e aprovado numa noite só, em 2 votações, uma reforma previdenciária dentro de uma PEC, chamado Jabuti. Nós conseguimos retirar isso na Câmara dos Deputados, na CCJ, e foi feito um trabalho, e foi uma votação unânime, mas quem retirou, que era um relator, era um deputado de Santa Catarina, onde o nosso sindicato, os auditores fiscais lá de Santa Catarina, tem um bom relacionamento com ele, mostrou que, de maneira que veio, né, ainda fora do contexto, ainda falava assim, né, do jeito que foi feita a última reforma ou mais gravosa. Então, assim, mais gravosa, né, tem aquela situação, o que é o mais gravoso ainda, né? Então, é o tipo de coisas que aparecem. Então, afetava milhões de servidores e isso foi trabalhado. Estamos trabalhando na reforma, uma PEC, para diminuir gradativamente a contribuição previdenciária do inativo. Estamos trabalhando no PLP do Descongela, que seria aquele período da pandemia, onde afetou todos os servidores públicos em relação a tempo de serviço, anuência, aquilo. São causas comuns. Quando é específico, tipo uma greve, a gente dá um suporte, assessoria jurídica, né? Abre as portas, faz até um trabalho parlamentar, mas a mesa de negociação, a representatividade é o sindicato, né? Aproveitando essa Anderson, no começo dos debates do grupo, nós estávamos assim, vamos fazer o que? Associação sindical. Quem nos acompanha desde o começo, vocês lembram que nós conversávamos sobre isso no grupo, mas chegamos no entendimento de que a associação seria mais viável no primeiro momento pela facilidade, menos burocracia, assim, menos regulamentos, digamos assim, para ser uma associação. Mas nós já percebemos que se nós quisermos ter assim, o direito de sentar numa mesa de negociação, nós vamos precisar nos transformar ou termos um sindicato associado ou aliado à associação. Então, ontem, na conversa com a Cris, ela me deixou bem claro como essa central, a pública, pode nos auxiliar a chegarmos a isso. Então, eu gostaria que ela colocasse para os nossos colegas o que ela nos falou ontem. A pública trabalha, né, com a regularização dos sindicatos, né, que já deram entrada nos registros e que ainda estão para dar. A gente tem uma assessoria jurídica que acompanha todo esse processo, então para que a documentação já chegue direitinho no Ministério do Trabalho, ela vai avaliar a questão de vocês, vai avaliar a possibilidade de ter o sindicato e vai acompanhar toda a documentação, porque não vai ser um processo fácil, né? Caso seja possível, seja verificado que é possível fazer o sindicato, não vai ser um processo fácil, vai ser um processo que vai demandar impugnações de várias outras entidades que, de certa forma, já representam, né, vocês em conjunto com outras carreiras, mas a gente
nós estamos dispostos, assim, a abraçar vocês e seguir esse processo e atuar politicamente e conversar com o Ministério do Trabalho para que esse registro seja concedido. Tá? Vou deixar vocês tudo torto agora eu resolvi sentar, mas aqui atrás, ó. Vamos lá. Primeiro, vocês sabem, eu atuei muito tempo aqui em Brasília, não conhecia a pública, conversei com eles agora. Gosto da ideia de uma central sindical. Trabalhei na diretoria de benefício. Paulo sabe bem disso. Então, a gente tem um monte de associação, de sindicatos de aposentados que atormentam a nossa vida lá no Virgem. E eles sempre são vinculados a uma central, porque é a central que realmente acaba dando uma força para eles, principalmente na questão parlamentar. Da questão do nosso cargo, a gente conseguir uma alteração de nosso cargo, existem dois entraves principais que a gente tem que resolver. O primeiro é convencer quem realmente, administrativamente, é quem vai mandar. Vocês não sabem, constitucionalmente, a obrigação do cargo, de alteração de cargos, é do poder. Né? Então, por exemplo, o legislativo ele não pode fazer uma alteração no nosso cargo sem que tenha algum projeto de lei do executivo. Isso quer dizer, para que a gente consiga uma mudança de cargo nossa, a alteração do nosso cargo tem que sair um projeto de lei do Poder Executivo. Então, o nosso primeiro entrave é conseguir fazer com que o Poder Executivo faça essa mudança. A Central, de Gestão de Pessoas do Poder Executivo, a Secretaria de Gestão de Pessoas, a SGP, ela está vinculada ao MGI. Então, hoje, o MGI é a nossa primeira barreira para que a gente consiga fazer que um projeto de lei, ou uma medida provisória, ou seja, o que a gente conseguir fazer, saia do Poder Executivo. O primeiro entrave é o MGI. Depois desse primeiro entrave do MGI, a gente conseguindo que esse projeto de lei vá para o Congresso, o segundo entrave é conseguir com que isso seja votado no Congresso Nacional. E daí nós precisamos do apoio parlamentar para que isso saia lá pelo Congresso Nacional. Então nós temos duas áreas para trabalhar. A primeira interna, MGI, a segunda externa, Congresso Nacional, para que isso vingue. Dentro do Congresso Nacional e até dentro do Poder Executivo, a primeira situação que a gente vai deparar é, primeiro, orçamento. Nada se muda se não tiver dinheiro. E uma das grandes falas até da negociação de greve, das coisas que teve aí, era exatamente falta de orçamento. Por quê? Porque quando faz uma mudança de carreira, quando faz um aumento, vem os ativos, os aposentados e, se você fizer uma mudança do vencimento básico, você muda para todo mundo, ou pelo menos para uma leva de pessoas. Isso tem um impacto muito grande. Por que tem um impacto muito grande? Porque nós somos a maior autarquia do governo federal. Nós temos, além de ser a maior autarquia do governo federal, a gente tem a maior massa de aposentados de servidores do governo federal. Por área, o INSS é aquele que tem a maior quantidade de servidores aposentados e o maior de servidores ativos, como órgão específico. E isso é um dos problemas. Mas quando a gente fala do cargo de analista, isso não funciona bem assim. Do cargo de analista, a gente tem uma quantidade bem menor de aposentados como de servidores ativos. A nossa quantidade é bem menor, então se a gente vai falar de impacto orçamentário, o nosso impacto orçamentário é relativamente baixo. Então esse é um dos entraves que a gente consegue, até com essas pequenas pontos administrativos que a gente sabe que a gente consegue melhorar, só em questão de funcionamento a gente consegue ter essa questão de sobrepor esse custo orçamentário que a gente teria. Poderia ser um problema quando a gente falava de teto de gasto, onde teto de gasto você não poderia aumentar um gasto sem que você aumentasse uma receita. É diferente desde o ano passado, do projeto do Haddad, onde você começa a ver a melhor relação custo-benefício. Então, você tem aumentado a despesa, desde que eu reduza também uma outra despesa, você consiga balançar uma pela outra, que é o nosso caso. A gente consegue melhorar a atividade fazendo algumas mudanças
né, de funções para nós, a gente consegue fazer esse abatimento relativamente rápido até. É só uma questão da gente ter essa permissão. Por outra situação, aquilo. A gente sempre vai precisar de apoio político. Quem é de Brasília sabe muito bem que a política se respira em Brasília. É o ar de Brasília político. Não tem jeito. Então, se nós não tivermos apoio político, nós não conseguimos fazer essa situação. Mas só apoio político a gente vai ter a barreira dos administrativos, né, do próprio MGI, como eu comentei da questão de uma carreira pura de fiscalização. Tirando esse entrave, conseguindo resolver a parte administrativa e de uma parte técnica junto com os técnicos do MGI, a gente entra nesse lado político, e isso, sem dúvida, o apoio de uma central sindical, ele ajuda muito, pelo que a gente já vivenciou aqui. Para quem conviveu comigo na época da diretoria sabe bem disso. Que é o secretário, né, do MGI, que trata as questões, ele falou que o planejamento do governo era que, entrando nisso que você vem comentando, que o planejamento de 2029 foi o aumento, né, de 9%, 2023, 2024 seria os reajustes dos benefícios sociais, 2025 seria o reajuste, a mesa seria para tratar, né, quer dizer, a mesa de 2024 ia tratar o reajuste de 2025, e em 2025 eles tratariam e centrariam esforços na carreira. Então, todas as entidades vão estar na mesa discutindo a carreira. E aí, na reunião que a gente teve com o presidente Stefanuto, ele falou que a mesa constituída agora é uma mesa que a gente não pode entrar porque ela é fruto do acordo de greve. No entanto, o INSS, a gente resgatou, né, histórico, sempre costumo comentar, o INSS ele sempre teve duas carreiras, que eram duas representações, que eram os médicos peritos e os técnicos e os analistas. E aí sempre teve duas mesas. Quando os médicos peritos em 2017 eles saem do INSS, fica só uma mesa, que são dos técnicos e analistas. Na medida que a gente tiver uma outra entidade, a gente pode constituir duas mesas, e foi o que ele sinalizou para a gente. Então, se tiver uma entidade de analistas, nós conseguimos fazer uma mesa de negociação de analistas, porque aí nós temos duas representações. E aí a gente tem essa diferença que o Alessandro trouxe, que em toda a mesa com o MGI e com o governo eles trazem, que foi fruto desse acordo de greve também. 70% mais ou menos do nosso salário é de gratificação, 70%. Quando teve a greve agora, o aumento poderia ser feito no vencimento básico. Só que as entidades não quiseram o vencimento básico, elas quiseram uma gratificação. Por quê? Porque os aposentados reajustam na gratificação e não no vencimento básico. E nós somos 40 mil aposentados e 20 mil ativos. Então, qualquer discussão que a gente faça, obviamente que vai ter uma balança, essa balança não vai estar equilibrada. E toda vez que a gente discute, o MGI sempre fala, mas a negociação é diferente para as carreiras mais antigas. A negociação é diferente para as carreiras mais antigas, porque o impacto orçamentário é diferente para as carreiras mais antigas. No entanto, se você pega o corte de analistas, nós somos cerca de 4.500 analistas e somos 500 aposentados. Então, essa balança é totalmente oposta do que a gente vivencia quando a gente coloca técnicos e analistas. Então, obviamente que o poder de negociação e o impacto orçamentário, ele é muito diferente. Então, essa também é uma diferença de características que justifica a necessidade também de separação de cargos no momento da negociação. Pessoal, pelo avançado da hora, né, a gente está chegando ao final aqui da nossa breve apresentação, eu vou só concluir, depois eu passo a palavra para quem quiser tirar algum tipo de dúvida, explicar que isso a gente conversou com a Luiz ontem, né?
indo ao encontro do que o Roberto falou mais no início, da transparência, a gente vai pautar nossos processos por isso. Tem um custo estar abaixo é isso? Tem um custo para estar abaixo, uma mensalidade para isso, da mesma forma que a gente tem. Então, não é, ela passou os valores, se a ANASEG quiser estar filiada, que se fala? Filiada à pública, a gente vai ter que pagar um percentual para eles, né? Então, eu deixo claro aqui que a gente vai ter uma assembleia de revisão do estatuto, no qual essa assembleia, que vai ser agora em dezembro, a gente vai tratar alguns temas, né, como o valor da mensalidade. Só lembrando que esses R$25 foi, como estava lá no grupo, é uma inscrição, um valor de inscrição, e é um valor que vai ser pago até que a Assembleia de Revisão decida qual vai ser o valor da mensalidade. Né? O importante também dizer que a gente vai apresentar uma planilha dos possíveis gastos da ANASEG para a gente ver, olha, se dá para cobrir esses gastos com R$25, ou até dizer assim, não, então corta isso aqui, e dentro dessa planilha a gente vai colocar uma previsão da possível filiação com uma entidade, uma central, que a que a gente trouxe aqui para vocês foi a pública, justamente pela disponibilidade deles, e até explicar para a gente isso aí, mas eu quero dizer, e a gente conversou, né, com a Luiz, onde ficou bem claro que não significa, o fato da gente ter trazido eles para se apresentar, que a gente vai de fato seguir esse caminho. Isso aí vai ser uma decisão dos colegas associados da Assembleia, e até nessa Assembleia eles podem explicar melhor, porque vai ser virtual, né, para os nossos associados que estão espalhados aí pelo Brasil. De qualquer forma, eu queria agradecer demais a presença de vocês, Wanderson, Luiz, a paciência por ter esperado. A gente tá tudo meio que no improviso aqui, né? Como eu falei, a ANASEG é tentativa e erro, a gente vai aprendendo aos poucos. Depois até vou ter uma conversa com as colegas da assessoria de comunicação para elas nos darem uns toques para ver como a gente melhora as nossas apresentações. Claro, foi passar por. Só tomar mais um minuto, pessoal. De pronto, parabéns a vocês, sucesso na associação. A pública está já à disposição de vocês para essa Assembleia, para o futuro. Vocês já podem, como associação, fazer parte. Percorrendo o caminho do sindicato, terá assistência jurídica sim, há toda uma experiência, existe uma legislação, existem os pré-requisitos, que nós sabemos, e isso a pública ela tem toda uma assistência jurídica para ajudar na assistência que vocês precisarem, percorrendo o caso, queira realmente criar um sindicato, a pública está lá para dar todo o apoio. Em relação à contribuição, não fique preocupado, é 1% da arrecadação de vocês. Tá? Não acha que ela isso, é 1%. E temos um valor menor. Tá? Sabemos como dizemos, como eu falei no início, nós temos entidades municipais, estaduais, federais, então tem município que é pequeno e ele não vai ser excluído de participar de uma central, porque a capacidade financeira dele é proporcional ao tamanho dele. Né? Então, o principal da pública é unir forças, e eu desejo toda a sorte do mundo a vocês, né? Em nome da pública, meu Wanderson Galões, fique à vontade, tá? Uma boa tarde, pessoal. Obrigado, tá bom, obrigado. Pessoal, obrigado. Isso a gente se fala. Obrigado. Agora a gente